Dicas de looks para viajar para a Itália no inverno. Buongiorno dal Viaggiando para a Itália per te. Gente, hoje vamos continuar a nossa minissérie de vídeos dedicada à questão da mala. Hoje a parceira Patrícia Paixão vai mostrar para vocês como montar uma mala para o inverno com 17 looks. Gente, tá muito legal esse vídeo. Eu fiquei vidrada no vídeo do início ao fim. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Não deixe de ver o vídeo até no final, porque lá no finalzinho do vídeo ela vai mostrar para vocês todos aqueles looks que ela fez para 15 dias de viagem, quanto que pesou na mala. Para você não dizer, eu tô indo viajar e eu preciso de 30 quilos. Não é bem assim, não. É muito fácil fazer uma mala bem otimizada. Basta você fazer o quê? Assistir o nosso vídeo até o final. Vamos ao nosso vídeo, Patrícia, com você. Oi, gente! Como eu havia prometido no último vídeo, hoje eu voltei para dar as dicas especiais para você montar a sua mala, montar as suas combinações de roupas. Eu preparei um vídeo super divertido, mostrando para vocês ali, eu acho que 16 ou 17 combinações diferentes. É isso mesmo! E aí você pode pegar essas combinações que eu fiz para tirar como inspiração para você montar a sua mala. Então, vamos lá. Antes de você assistir o vídeo, eu gostaria de passar 2 ou 3 dicas super importantes para você saber, para chegar aqui arrasando e sem sofrer muito aqui no frio, ok? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, vestir-se a cebola, vestir-se por camadas. A primeira camada, contato com a pele, é a camisetinha térmica, muito importante. Ela protege a região do peitoral para que você não perca tanto a temperatura corpórea. Então ela vai proteger, vai fazer como um isolamento térmico para te proteger. A segunda camada, eu sugiro, uma coisa minha pessoal, eu sugiro que você mantenha a segunda camada com uma coisa mais leve. Porque com uma camiseta, por exemplo, com uma camisa como essa, uma blusa de malha, de algodão, qualquer material, mas que seja um material mais leve, que não esquente tanto. Porque depois vai chegar a terceira camada, que é realmente aquele blusão de lã. Eu sugiro que você olhe na etiqueta quando for comprar uma blusa para o frio, que você controle ali na etiqueta a confecção daquele tecido, né? Que ele tenha um percentual de lã, 20%, 10%, não importa, mas que tenha um percentual de lã, que é a lã que realmente vai manter o seu corpo aquecido. Ou então, existem também alguns materiais sintéticos que também têm essa função de manter o seu corpo bem quentinho. Então, dá uma controlada ali na composição das fibras do tecido quando você for comprar. A quarta camada e última seria então o casaco invernal. Esses casacos normalmente são aqueles casacos gordinhos, fofinhos, e eles são alguns revestidos, embutidos com material natural, que são realmente muito caros, e existem outros tipos que são aqueles embutidos com material sintético, que você encontra facilmente em qualquer loja aqui, em qualquer cidade aqui na Europa. E são muito mais em conta. Outra dica, prefira casacos um pouquinho mais compridos, não casacos curtos. Por quê? Porque o vento entra aqui por debaixo do casaco e aquele vento na barriga não é legal. Então, prefira um casaco um pouquinho mais longo, tipo na altura, na metade da coxa ou na altura do joelho. Pode ser bacana, mas prefira material, um casaco um pouquinho mais longo, para você proteger bem a região da barriga e da coluna. E outra dica é pense sempre nas extremidades. As extremidades sofrem muito com frio. Mãos, pés, cabeça e também o pescoço. Os acessórios, gente, abusem dos acessórios, porque normalmente as roupas de inverno são roupas muito escuras, muito fechadas. Então, para você estar fazendo aquele diferencial, já que você vai ficar pouco tempo, você vai ter um casaco, no máximo 2, para você estar fazendo aquela diferença no look, para você sair, para não dar aquela impressão que você está todo dia com a mesma roupa. Então, abusem dos acessórios. Um chapeuzinho, uma echarpe colorida, luvas são super importantes
E os pés também devem estar sempre protegidos, principalmente se você vai pegar um dia inteiro para passear, andando na rua, pela rua. Então é muito importante você estar protegendo as extremidades e sem perder, né, um pouquinho aquele charme de dar um colorido ali no seu visual. Com um chapeuzinho, tem chapeuzinho com pompom, tem chapeuzinho sem pompom, tem charpas de 1000 tipos diferentes. Então assim, abusem dos acessórios, ok? Bom, eu fico por aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo e no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês exatamente como você pode dobrar as suas roupas para fazer uma mala bem compacta, uma mala bem bonita e muito prática na hora que você for abrir para pegar suas coisas, procurar suas coisas. Então, até o próximo vídeo e curtam aí o vídeo com os looks que eu preparei para vocês. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo!
Gostaram do vídeo? Nossa, eu adorei esse vídeo, ficou muito legal, não ficou? Deixa o teu comentário aqui embaixo, apoia a Patrícia, vai lá no Instagram da Patrícia, apoia ela, porque realmente ela é fantástica. Agora, eu te convido a ir lá no nosso blog, viajandoparitalia.com.br, e a ver todos os nossos posts, mais de 600 posts dedicados a você. Lembrando que o nosso canal é o canal mais completo de posts, de informações sobre a minha ou a tua amada Itália. Deixa teu comentário aqui embaixo, o que você gostaria de ver no nosso canal YouTube, porque 2 vezes por semana estamos publicando vídeos como esse, super didáticos para você. Agora vamos finalizar o nosso vídeo dizendo o quê? Ti deixo con un grande abbraccio e con un grande bacio dalla mia Italia e ci vediamo nel nostro prossimo video. Bacioni grandi 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 per te.